Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nós somos o grupo Bakir Al e no rolezinho linguístico da Escola Linguística de Outono desse ano, fizemos uma pesquisa sobre as diferenças e semelhanças de textos políticos e como computadores e inteligências artificiais podem nos ajudar a percebê-las. No nosso trabalho, partimos inicialmente de uma reflexão. Seriam as máquinas capazes de perceber ideologias políticas em um texto? Se sim, como elas poderiam fazer isso? Elas conseguem notar semelhanças morfológicas ou semânticas em textos diferentes? A gente estabeleceu algumas hipóteses para tentar responder essa pergunta. Primeiro, a gente pensou nos recursos linguísticos e discursivos que textos de diferentes ideologias poderiam ter em comum. Pensamos que os textos dos dois extremos do espectro político, tanto mais à esquerda quanto mais à direita, se expressariam de forma parecida, devido às necessidades de alcance retórico, como proposto pela teoria da ferradura da filósofa alemã Hannah Arendt. Daí, refletimos que essas semelhanças e diferenças, embora sejam perceptíveis para nós, dificilmente seriam interpretadas corretamente pela máquina, por dependerem muito do contexto e de conhecimentos históricos e políticos prévios. Além disso, como a gente pode analisar opiniões em textos? A resposta mais direta que conseguimos foi adjetivos, já que eles servem muitas vezes como indicadores de opiniões e avaliações, e, por isso, nossa análise deveria priorizá-los. Começamos selecionando o corpus que seria analisado. Escolhemos 4 textos sobre um tema, a acumulação de riquezas por bilionários, mas de diferentes fontes e posições políticas: esquerda, centro-esquerda, centro-direita e direita. A gente usou alguns processos da linguística computacional para tentar pensar como um computador leria e interpretaria os textos. Esses processos foram a remoção de stop words, que nada mais é do que cortar palavras que servem mais para articular o texto e por isso não são muito úteis para uma máquina analisar, como preposições e conjunções, e a extremização e lematização, que são processos parecidos e simplificam as palavras, facilitando o processamento delas pelos computadores. Na nossa análise, priorizamos a remoção de stop words e a lematização, que foi extremamente útil para separar as palavras de classes gramaticais diferentes. A gente fez manualmente, palavra por palavra, esses processos e depois processamos os mesmos textos no computador. Com 2 resultados diferentes, a gente comparou eles e chegamos a uma versão mais adequada. Saindo um pouco da linguística computacional, a gente tentou encontrar formas de classificar adjetivos, separando os que indicam uma opinião dos que são apenas descrições dos fatos. Por exemplo, uma mesa azul é diferente de uma mesa bonita. Depois de ler os textos de Hunston e Thompson, que falavam sobre opiniões em textos, percebemos que seria mais útil analisar todas as classes de palavras ao invés de só os adjetivos, e partimos de uma metodologia de que textos que defendem positivamente uma tese usariam expressões mais positivas, como melhoria, crescimento, riqueza, e textos críticos usariam expressões negativas, como pobreza, crise e desemprego. Imaginamos que encontraríamos essas marcas de opinião nos textos de ideologias mais extremas. Por isso, os textos considerados mais de centro serviram como grupo controle, para percebermos melhor as nuances no discurso dos outros textos. Tá, mas o que a gente conseguiu analisar? A gente conseguiu confirmar a hipótese de que textos dos extremos do espectro político têm algumas semelhanças em suas estruturas, por exemplo, no uso de termos avaliativos, embora esses termos fossem positivos no texto de direita e negativos no de esquerda. Mesmo assim, as semelhanças foram bem menores do que a gente esperava. Também confirmamos a hipótese de que a máquina, pelo menos com as ferramentas que testamos, não consegue perceber contextos, o que dificulta a percepção de uma boa parte do sentido nos textos. Mesmo que existam termos que demonstram opiniões explicitamente em textos, eles dependem muito do contexto, e as máquinas não são capazes de captar ele usando essas tarefas específicas. Não conseguimos provar a ideia de que textos mais opinativos usariam mais palavras de classes gramaticais específicas. Construímos gráficos com a proporção de verbos, substantivos, adjetivos e etc. em cada texto, e não conseguimos extrair muitas conclusões deles, porque eles pareciam não ter muita conexão com a ideologia do texto. Em conclusão, nós analisamos a possibilidade de máquinas interpretarem e compararem textos políticos de diferentes lados,
assim como as semelhanças e diferenças entre eles. Mesmo assim, houve limitações em nossa pesquisa. Uma das nossas maiores limitações foi não contar com ferramentas que conseguissem analisar bem o contexto, além das palavras soltas. Seria bem mais fácil que a máquina interpretasse os dados com recursos que analisassem o contexto, então essa é uma questão muito importante para pesquisas futuras. Outro obstáculo que encontramos foi a dificuldade de classificar os adjetivos de um jeito que nos ajudasse a confirmar ou não nossas hipóteses. Um estudo mais detalhado e aprofundado seria muito mais interessante. Além disso, tivemos a limitação do corpus, com apenas 4 textos curtos para serem analisados. Com um banco de dados maior, a comparação seria muito mais eficiente e resultados melhores seriam obtidos. Por último, é importante ressaltar que, por mais que os textos tivessem o mesmo tema, eles tinham estilos diferentes, o que pode ter influenciado na estrutura fundamental dos textos. Esse problema também seria resolvido aumentando a base de dados para uma quantidade maior de textos, reduzindo a disparidade entre os temas, o que faria com que os resultados fossem bem mais genéricos e, assim, mais eficientes. Essas são as nossas referências. Obrigado pela atenção.